Bem-vindo ao canal da TAC, eu sou o Douglas e espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais sobre Cálculo 1 nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe caso saiba de alguém que está precisando de uma ajuda com Cálculo 1. Bom, então vamos começar. Nessa aula a gente vai estudar um resultado importante, o Teorema do Valor Intermediário. A gente normalmente abrevia por TVI. Apesar de ser um resultado importante, vocês vão ver que ele é bem tranquilo de se entender. Vamos começar pegando o sentido desse resultado. Vamos considerar aqui um exemplo, uma função f de x igual a x ao cubo menos x quadrado menos 8x mais 1. Vamos calcular aqui alguns resultados para essa função, dependendo do valor de x. Por exemplo, f de menos 4, substituindo x aqui por menos 4 dá menos 47. F de menos 3, substituindo x por menos 3 vai dar menos 11, e assim por diante. E a pergunta que a gente vai querer responder vai ser: em qual intervalo estão as três raízes de f? Só primeiro relembrando o que é uma raiz da função. As raízes da função são valores rzinho, tais que f de rzinho igual a zero. Ou seja, são os números tal que a gente aplica a função e chega no valor zero. Como aqui a gente tem uma função do terceiro grau, isso aqui acabam tendo três raízes, pelo menos três raízes complexas, não necessariamente três raízes reais. Essa função em específico, vocês vão ver que realmente vão ter três raízes reais diferentes. Então vamos atrás dessas três raízes reais, vamos chamar de R1, R2 e R3. Vamos considerar que está na ordem aqui crescente, R1 menor que R2 menor que R3. E daí vamos procurar em quais intervalos estão essas raízes. Então, eu não estou querendo saber exatamente quais são esses valores, mas estou querendo restringir entre quais valores de x estão essas raízes aqui. Se a gente tivesse encontrado valores de x tal que a função estaria dando igual a zero, a gente encontraria exatamente uma das raízes. Mas olha só aqui, nenhum dos valores de x traz um valor da função igual a zero. Então, nenhum desses valores aqui são raízes da função. Mas vamos analisar melhor os valores da função aqui. A gente está aumentando o valor de x de 1 em 1. Olha o que está acontecendo com a função. Menos 47, menos 11, 5, 7, 1, menos 7, menos 11, menos 5, 17. Olha só, ela está trocando de sinal entre o menos 11 e o 5, trocando de sinal entre o 1 e o menos 7, trocando de sinal entre o menos 5 e o 17. O que isso significa? Bom, o x sendo igual a menos 3, o valor da função dá menos 11. O x sendo menos 2, o valor da função dá 5. Então, ó, ele sai de negativo para positivo, o que significa que tem algum valor aqui entre menos 3 e menos 2, tal que o valor da função tem que passar pelo zero. Então, tem uma raiz aqui entre o menos 3 e o menos 2. Vamos chamar de R1, que vai ser a menor das raízes que a gente está considerando. Algo parecido acontece aqui, ó. Quando x igual a zero, a função é 1. Quando x igual a 1, a função dá menos 7. Está trocando de sinal. Isso significa que tem algum valor aqui entre 0 e 1, tal que a função está zerando. Então, aqui vai estar o nosso R2 entre o valor 0 e o valor 1. E algo parecido acontece aqui. Quando x é igual a 3, a função é negativa. Quando x é igual a 4, a função é positiva. O que significa que tem algum valor entre 3 e 4 que faz a função ser igual a zero. Ou seja, tem uma raiz da função entre 3 e 4. E se a gente quisesse ter mais precisão no valor dessas raízes? A gente poderia calcular mais valores de x. Eles não pulando de 1 em 1, mas pulando, por exemplo, de 0,1 e 0,1. Aqui, por exemplo, vamos considerar que f de 0,1, substituindo o x aqui por 0,1, a gente encontraria 0,191. Substituindo o x por 0,2, a gente encontraria menos 0,632. O que significa que entre o 0,1 e o 0,2 tem que existir um valor tal que a função aplicada nesse valor dá zero. Ou seja, existe uma raiz entre o 0,1 e o 0,2. Quando a gente fez o x variar de 1 em 1, a gente percebeu que existe uma raiz entre o 0 e o 1. Mas, na verdade, essa raiz a gente poderia ser mais preciso e falar que o R2 está entre 0,1 e 0,2. Olhando o gráfico aqui, por que a gente consegue chegar em todas essas conclusões? Que R1 está entre menos 3 e menos 2, R2 está entre 0 e 1, R3 está entre 3 e 4.
Vamos olhar aqui no gráfico, quando x é menos 3 e quando x é menos 2. O menos 3 está aqui, o valor da função negativo, o menos 2 está aqui, o valor da função positivo. Isso significa que, como o gráfico dessa função ela não tem quebra, então uma hora esse gráfico tem que passar aqui pelo eixo x. E quando passa aqui pelo eixo x, a gente encontra uma das raízes da função. Porque o valor da função nesse ponto vai ser exatamente igual a zero. Algo parecido vai acontecer entre o 0 e o 1. No 0 a função é positiva, no 1 a função é negativa. Em algum lugar aqui entre o 0 e 1, a função certamente tem que cruzar o eixo x e a gente vai encontrar mais uma raiz. E aqui também, ó, entre o 3 e o 4, vai ter um ponto em que a função tem que cruzar o eixo x, já que quando x igual a 3 a função é negativa, quando x igual a 4 a função é positiva. Mas a gente só conseguiu chegar nessa conclusão porque a curva aqui, esse gráfico, ele é contínuo. Se por acaso tivesse quebras nessa curva, a gente não poderia garantir que ia passar pelo eixo x. Poderia dar um pulo, por exemplo, o gráfico está aqui, negativo, e de repente ele dá um pulo e vira positivo sem passar pelo eixo x. Mas não é o caso aqui, essa função f ela é uma função contínua. Todas as funções polinomiais elas são contínuas. Aqui a gente analisou um caso específico. A gente procurou valores que fazem a função ser igual a zero. Mas o zero não tem nada tão especial assim. Pelo menos não para esse resultado aqui que eu estou querendo mostrar para vocês. A gente poderia se questionar, por exemplo, quais são os valores c, tal que f de c igual a menos 10. Não vamos atrás realmente de encontrar esses valores c, mas vamos encontrar aqui nesses intervalos aqui, se a gente consegue ter certeza que existe algum desses valores. Olha só, quando o x sai de menos 3 para menos 2, a função vai de menos 11 até 5. O menos 10 está aqui entre o menos 11 e o 5, o que significa que certamente existe um valor c tal que o f de c é igual a menos 10. Não sei exatamente o valor, mas nesse intervalo entre o menos 3 e o menos 2, existe um valorzinho que a função tem que passar pelo menos 10. E isso vai acontecer aqui também, entre o 1 e o 2, vai passar pelo menos 10, então existe um valor czinho entre 1 e 2, tal que f de c é igual a menos 10. E a mesma coisa entre os valores 2 e 3. Entre menos 11 e 5, tem que passar pelo menos 10 também. Então conseguimos descobrir pelo menos 3 valores de c, tal que f de c é igual a menos 10. Quando x está entre menos 3 e menos 2, algum desses valores aqui no intervalo. Quando x está entre 1 e 2, existe um outro c. Quando x está entre 2 e 3, também tem que existir um outro valor czinho que faz a função ser menos 10. Agora vamos generalizar o resultado que a gente entendeu no slide anterior. Vamos considerar uma função f contínua em um intervalo AB. Vamos considerar um valor que está entre dois valores da função, f de A e f de B. E daí o que o teorema do valor intermediário, o TVI, nos diz? Está falando que existe um valor dentro desse intervalo AB, tal que a função aplicada nesse valor vai ser igual ao dzinho que está entre esses outros dois valores da função. Então, só destacando, é importante que a função seja contínua, porque daí ela não dá saltos. Se a gente tem um valor da função aqui f de A, o valor da função f de B, tem que passar por todos os valores entre o f de A e o f de B. É somente isso que esse teorema está dizendo. Então, por exemplo, se a gente tivesse um Azinho aqui e um Bzinho aqui, o f de A gente encontraria aqui em cima, o f de B a gente encontraria aqui embaixo. E com certeza a função tem que passar por todos os valores entre o f de A e o f de B. Note que nesse caso que eu representei, a função também passa acima do f de A. Mas somente com essas informações aqui do teorema, a gente não consegue ter certeza que a função vai estar acima do f de A em algum momento. Mas eu consigo ter certeza que se a função é contínua, entre o f de A e o f de B, todos os valores são alcançados. Vamos supor que a gente tem esse valor dzinho, que está entre f de A e f de B. A gente consegue encontrar um c entre A e B, tal que a função nesse c chegue nesse dzinho. Então, vamos fazer uma horizontal aqui no D.
bate aqui no gráfico nesse ponto, realmente tem que existir um C entre A e B, que o valor da função vai ser esse D que está entre f de A e f de B. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se por acaso ele te ajudou, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. E sabia que tem nosso curso de cálculo 1 completo na plataforma Ataque? O link está na descrição se você quiser dar uma olhadinha. Lá você encontra o curso estruturado, além de mais exercícios resolvidos e tudo de forma gratuita.